Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma live. Vamos falar hoje um pouquinho a respeito de pós-vendas. Nós vamos comentar aí a respeito de toda a parte de pós-vendas, mas um pouco mais focada dentro da linha Premium. Vamos falar um pouquinho sobre quais são as características, as diversidades e as exigências que essa linha Premium acaba citando. Para essa live a gente vai usar aqui dois participantes. Nós vamos contar aí com o Thiago Santana, e que ele já está conectando aqui com a gente. O Marcos, né? O Marcos ele trabalhou bastante, eu já apresento ele assim que ele conectar com a gente também. Já apresento um pouquinho mais ele, vou deixar abrir esse espaço também para que ele possa se apresentar. Tá ok? Vamos começar. O Thiago está aqui com a gente. Tudo bom, Thiago? Como é que você está? Opa, tudo bem, Daniel? Boa noite a todos. Estou bem, graças a Deus. Então tá. E vamos falar um pouquinho de pós-vendas hoje, né? Linha Premium. Vamos falar porque eu acredito muito, eu gosto muito da linha Premium, né? Eu costumo dizer que a linha Premium ela é que é a precursora de tudo que acontece no ramo automotivo. Então, tudo que a gente vê de inovações, tudo que acontece no ramo automotivo, acontece inicialmente nas linhas Premium, acaba sendo até um benchmarking das próprias montadoras, olhar primeiro o que está sendo feito, né, das inovações, tudo que é colocado em prática e tudo que é trazido aqui para a gente. Tiago, por favor, se apresente um pouquinho aí para quem ainda não te conhece. Por favor, a palavra é sua. Legal. Bom, eu sou o Thiago Santana, sou consultor da Prospect Pro no setor de pós-vendas, né? Já trabalho no setor de pós-vendas há bastante tempo, né? Eu tenho 13 anos de área automotiva. O setor técnico, sou extremamente apaixonado, sou engenheiro de produção, né? E a minha formação, ela é Mercedes-Benz, né? Uhum. Eu trabalhei muito tempo na Mercedes-Benz, na linha de veículos pesados, na área técnica de atendimento ao pós-vendas também. Mas a minha vida no pós-vendas, ela começou lá na GM, né? No auge do Camaro amarelo, né? Quando ele estava naquele auge de vendas, né? O Camaro amarelo, então tinha bastante assistência técnica dele. Uhum. E eu peguei gosto, né? Fui ali praticamente picado pelo bichinho da área automotiva, né? Do pós-vendas, né? Como a gente fala, né? E dali por diante entrei na escola de processos, né? Que a gente chama, e comecei, graças a Deus, aí uma grande trajetória, né? Da GM eu passei a trabalhar na MAN Latin América, onde eu fiquei 2 anos também na área de caminhões, né? Em São Paulo. E depois logo fui para a Mercedes-Benz, onde passei bastante tempo, né, na área de processos, na área de linha pesada do pós-vendas, né. Aí depois consegui fazer muitos projetos na Renault, na Kia Motors e fui também para a Jaguar Land Rover, né, fazer o trabalho de auditoria, né, em todo o Brasil. E aonde eu conheci o Marcos, né, que hoje é gerente da Audi Alphaville, que para mim além de um grande amigo, é um grande engenheiro também, né? Sempre está com inovações à frente até dos meus pensamentos. Quando eu tenho alguma dúvida, eu sempre ligo para ele, Marcão, fala para mim aí o que que você acha disso. Então, para mim é um espelho, é uma referência. E como gestor, eu não tenho nem o que falar, né? Hoje eu tenho muito orgulho aí dele ser nosso convidado aqui na Prospect Pro, porque é um gestor que pensa num gestor que tem tudo organizado, né? É um cara com números tudo organizado, é um cara que tem referência, é um cara que traz a equipe para ele. Então, eu tenho muito orgulho de ter convidado ele aí para participar com a gente aí do setor de pós-vendas. E tenho certeza aí que todo mundo que for assistir hoje vai gostar muito aí dessa live de hoje da linha Prêmio. Bacana. Bom, para a gente começar, eu queria até fazer uma introdução aqui falando um pouquinho a respeito do Foco 2019. Ano passado nós fomos convidados aí pela FenaBrave, pela FenaCodiv, para Uhum, realizar alguns treinamentos no Brasil todo, falando um pouquinho sobre o que seria a concessionária do futuro.
né? E para isso nós fizemos aí um benchmark com todos os consultores que trabalham aqui conosco, justamente para olhar o que tem de mais inovador. E foi muito interessante porque quando a gente falou a respeito disso, muito se falava como referência de uma linha mais premium, né? Então, a linha premium ela é precursora de toda a inovação, de tudo que acontece aí de significativo no ramo automotivo. E aí, de fato, a gente fez uma série de pesquisas nesse sentido e falamos, né, desde do profissional do futuro, envolvendo também o vendedor do futuro, o showroom, quais são as mudanças que o showroom teria, quais são as mudanças que o pós-vendas teria, a forma de atender. Então, isso daí foi bem interessante, né? Então, como a gente pegou essas informações todas aí, boa parte dessas informações acabaram sendo muito recorrentes no ramo premium, né, na linha premium, a gente puxou muitas informações aí para esse nosso conteúdo. E de fato, eu gosto muito, quando eu falo de pós-vendas, né, eu costumo dizer que o pós-vendas ele trabalha em cima de quatro pilares principais, que são os pilares de rentabilidade de um pós-vendas. Então, o que eu considero um trabalho de rentabilidade no pós-vendas? Primeiro, a gente tem que ter um bom relacionamento com o cliente. Eu tenho que fazer um bom agendamento, eu tenho que ter uma organização muito boa dentro da minha carteira de clientes para fazer esse relacionamento e gerar os agendamentos que eu preciso para a minha oficina. Paralelo a isso, eu tenho também um bom atendimento do consultor técnico. Consultor esse que vai estar lá em campo, desenvolvendo o trabalho, realizando as atividades de atendimento do cliente, né? Cuidando da insatisfação, cuidando de todos os detalhes, cuidando do carro, né? Dando esse suporte todo para o cliente. Por outro lado, nós temos a mecânica, né? Então eu tenho uma área que gera oportunidades, né? Uma área que chuta gol, né? Que joga essa oportunidade para dentro do concessionário. E uma vez estando dentro do concessionário, eu tenho essa área da mecânica, que essa área da mecânica vai poder desenvolver o trabalho e executar o serviço. Então, existe aí um bom planejamento, tem que ter uma estrutura e um planejamento adequado para que tudo que foi solicitado seja entregue no prazo, dentro do combinado, para trabalhar a melhor satisfação do cliente. Bom, falei de quatro pilares, né? O quarto pilar seria justamente a área de peças e acessórios, que vai atender essas áreas para poder dar esse suporte todo. Por que eu gosto de falar desses quatro pilares? Né? Porque quando a gente é chamado para trabalhar, né, processos dentro de concessionárias, quando a gente fala de pós-vendas especificamente, eu costumo dizer que esses quatro pilares eles funcionam como se fosse uma corrente. Sabe aquele ditado que diz que a corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco? É exatamente isso. Se eu tenho deficiência em um desses quatro pilares, pode ter certeza que a minha rentabilidade está indo por água abaixo. Porque um pilar não vive sem o outro, não trabalha sem o outro, e esses quatro é que vão trazer a rentabilidade boa para o teu pós-vendas. Então, fora a integração entre os setores, né, Dani? Integração entre os setores. Então, essas pessoas precisam ter uma integração, precisam ter uma sintonia entre todos eles, e é isso que eu acredito aí que vai trazer essa possibilidade de rentabilizar o pós-vendas de uma maneira geral, né? Mas, bom, falando disso, né, eu queria aí comentar um pouquinho mais. Você falou como conheceu o Marcos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dele antes dele entrar aqui nessa nossa live e participar um pouquinho aqui com a gente. Diga lá. Bom, o Marcos eu conheci ele fazendo auditoria da Jaguar, né, na época que eu era auditor do pós-vendas, e como sempre me recebeu muito bem, né? E assim, eu conheci ele na Caltabiano Pinheiros, né, que é uma concessionária aqui em São Paulo. E, como sempre, um cara muito organizado, né? Me chamou a atenção pela organização dele, né? Pelos processos que ele já fazia na época, né? Na época ele só não tinha um armário ainda, né? Ele vai lembrar disso, que daqui a pouco ele vai falar, né? Até a gente brincava, mas era tudo organizado a concessionária, né? Tinha pouca coisa ali que entrava em processos de melhoria.
Mas até hoje o Marcos, todo mundo pode ir na Audi Alphaville, conhecer lá e realmente ver o que eu estou falando. É uma organização incrível, é um gestor que tem a equipe para ele. Como engenheiro, para mim é um cara que é referência, é inspiração, é um cara que eu tenho como espelho, né? É sempre inovador, né? Como eu falei aqui no início da live, é, sempre que eu tenho alguma dúvida também, falo, Marcão, ó, o que que você acha disso? Ele sempre me dá conselhos aí bom, né? Já tenho um currículo aí de o dobro do meu. Então, eu não tenho o que falar do Marcos. O Marcos, ele realmente é um cara assim que conseguiu atingir os patamares do pós-venda, as prateleiras mais altas, né? E eu tenho muito orgulho dele estar participando aqui hoje com a gente, né? Daqui a pouquinho ele vai falar. E tenho certeza que todo mundo vai gostar aí do que ele vai falar um pouquinho da carreira dele, um pouquinho do que ele conseguiu no pós-vendas, porque é sensacional. É um cara inovador e, como gestor, é nota 10. Perfeito, maravilha. Então vamos dar aí as boas-vindas para ele, né? A Sim. ferramenta aqui do Instagram, ela limita algumas coisas. Então ela limita a questão de horário, a gente tem uma hora fechada aí para realizar essa live, e também ela acaba Uhum. limitando a presença simultânea aí das pessoas, né? Então vou dar boas-vindas aí pro Marcos, agradecer a você, Thiago, né? Obrigado. Eu que agradeço. Para que ele possa aí conectar com a gente, para que ele possa participar aí também dessa live, ok? Tá bom. Ok. Obrigado. Boa noite a todos e passar a bola para o Marcão aí fazer o gol aí. Obrigado. Obrigado. Está conectado aqui, né? Acho que você precisa desconectar primeiro para que ele possa entrar, beleza? Tá bom. Obrigado Obrigado. Obrigado, gente. pela tua participação, obrigado pela introdução aí. E vamos chamar o Marcão aí, Marcos Apollínio, para poder contribuir aí com a gente nessa live muito bacana de pós-vendas da linha Prêmio. Vamos lá. Tá, joia. Obrigado, gente. Obrigado, Thiago. Bom, encerrei agora aqui com o Thiago. Vou dar oportunidade agora para o contato direto do próprio Marcos. Marcos, estou aguardando só o seu sinal aqui para a gente poder entrar e a gente já começar esse nosso bate-papo, vamos chamar de quase entrevista, né? Que na verdade acaba sendo praticamente isso. A gente vai falando um pouquinho, a gente vai falar de alguns fatores. Gostei muito de conhecer o Marcos, um cara assim bem despojado, bem solto, bem desenvolto aí nessa área toda. Vamos lá. O Marcão já solicitou aqui. Nossa live já está conectada. O vídeo dele está entrando aqui, gente. Vamos lá. Deu certo? Estamos escutando já ou não? Eu consigo te escutar, mas o seu vídeo ainda não entrou para mim, mas já consigo te É, ouvir. estranho. Também estou te escutando, estou te vendo bem. O meu aceitou aqui, deixa eu desconectar e tá de novo. Vamos ver o que que dá aqui, peraí. Vamos lá, uma nova conexão. Agora sim, agora tô. Estamos ao vivo. Maravilha. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite a todo o pessoal da Prospect Pro. Tiagão, obrigado pelas palavras. É engraçado, né? A gente acabar ficando amigo do auditor, né? O cara que foi lá te canetar, o cara que foi, acho que eu consegui surpreendê-lo, acho que isso foi positivo, né, de a gente manter um relacionamento até hoje aí do auditor que foi lá nos conferir se estava tudo bem. Mas é um prazer estar com vocês essa noite, poder falar um pouquinho aí dos meus 25 anos de trajetória, passar um pouquinho da expertise e espero estar participando aí da melhor forma possível.
Bacana. Deixa eu aproveitar, já que o Thiago está sem vídeo e sem áudio, já que ele não pode se manifestar a não ser por texto, né? Eu falo que é engraçado essa questão do auditor, né? Existem três mentiras que você fala para o auditor, né? A primeira delas é seja bem-vindo, fique à É vontade, verdade. sempre, né? Então, É isso aí. mas, bom, também já trabalhei com essa parte de auditoria, então, de fato, a gente até falou um pouquinho já antes a respeito dessa questão de processos. Gosto muito, Uhum. eu acho que o processo, para ele estar bem consolidado, ele também requer essa parte. Mas vamos falar um pouquinho, me fala um pouquinho da tua trajetória, da tua experiência de vida, como que você chegou dentro da linha Premium, né? Eu costumo dizer que tem muito vendedor, tem muito consultor técnico, tem muita gente que está na parte de mecânica e que tem esse sonho, tem essa vontade, né? Conta um pouquinho da tua trajetória e como que você fez para chegar nesse patamar. Olha, acho que quando a gente faz com paixão, as coisas tendem a ser mais fáceis, né? Lado da família, de um lado, meu pai é contador da Eletropaulo, né? Enfim, empresa era pública na época, e do outro lado da família mexe com agronegócio. Agora, como que o carro foi parar na minha vida? Paixão, né? Desde pequenininho, olhava os carros, adorava o barulho dos carros. E aí eu pedi para minha mãe, na época, para fazer Senai, né? Mexer com automóvel, que eu queria ser mecânico. Isso soava um pouco estranho dentro da família, né? Falar, poxa, você quer ser mecânico, né? Você não quer ser médico, não? Você não quer ser dentista? Você não quer... Enfim, não, eu quero mexer com carro, né? E aí a paixão me guiou. Com 14 anos eu entrei no Senai, me formei 2 anos depois, com 16 anos. Depois fui fazer uma especialização no Senai de Ipiranga em motores diesel, mais 6 meses. Nessa que eu estava me formando, apareceu uma oportunidade. A Toyota estava com um projeto bacana no Brasil e eu acabei entrando para o time da Toyota no comecinho da minha carreira. Mas logo depois surgiu um outro cenário. Aí, né, voltando lá atrás, Fernando Collor abriu a importação no Brasil. Começaram a entrar os carros importados. Tô vendo que E você... aí meus olhos brilharam. E aí a BMW começou uma atividade no Brasil. E eu conheci uma pessoa em um dos treinamentos e eu consegui uma vaguinha. E eu fui para a BMW, ser mecânico da BMW. Atuei como técnico há algum tempo, queria fazer sempre o diferente, né? Enfim, estudava bastante. Naquela época, né, os carros brasileiros, né, os nacionais, eram muito simples versus o que estava chegando, né, com os carros importados, a tecnologia dos importados, né? Enfim, fiquei 6 anos em concessionária, sendo deles 3 anos praticamente como consultor. Depois, a gente estava batendo um papo, né, sobre o rumo das nossas carreiras, né? E eu era consultor técnico e um cliente gostou muito do meu atendimento. E aí ele me elogiou e ele falou, jovem, aonde você gostaria de trabalhar? E eu, na época, né, estava vislumbrando uma montadora. Falei, olha, eu queria trabalhar numa montadora como instrutor de treinamento. E ele falou, você já mandou o currículo para lá? Engraçado, né? Às vezes nós sonhamos e nós não damos o primeiro passo, né? Não temos a primeira atitude. Sim. E eu falei, é verdade, vou montar meu currículo, vou mandar para lá, porque esse é o meu objetivo. E eu fiz meu currículo, mandei para lá, as coisas aconteceram. E eu fui chamado para um teste, passei no teste. Porém, eu não era engenheiro formado na época ainda, estava no 4º ano de engenharia. E mesmo assim consegui, graças a esse bom resultado nesse teste, eles me aprovaram e eu entrei na montadora. Era a BMW do Brasil, divisão Land Rover, estava criando a divisão Land Rover. E aí fiquei lá dentro quase 9 anos da montadora, foi excepcional, trabalhei algum tempinho com a América Latina, os últimos 2 anos foram com área comercial. E aí depois a gente foi para dentro da Ford, a Ford comprou a Land Rover da BMW. Nessas transições, eu recebi uma proposta para ser gerente comercial em Londrina, no Paraná. E aí eu falei, poxa, né, tá aí uma boa oportunidade, eu acabei pedindo as contas da montadora e voltei para a rede de concessionárias. Isso foi em 2008. Foi um ano bom, porém, com aquela famosa marolinha, né, na economia, as coisas não se deram muito bem lá no interior. Acabei voltando para São Paulo. Eu entrei num outro grupo grande, dentro da marca Jaguar Land Rover também,
e fiquei mais 6 anos aí. E aí depois, saindo dessa marca, 3 anos de Mercedes, depois 1 ano de Porsche e agora na Audi. Enfim, 25 anos, tem muita história para contar. Se vocês me permitirem, a gente vai galgando aí um pouquinho de cada etapa. Com certeza, com certeza. Na verdade, eu queria até, já começando aqui, né, eu quero transformar essa live meio que num bate-bola, numa entrevista, porque é interessante a gente conhecer esse lado todo, né? E eu queria saber de você como que você vê essa questão da expectativa. Eu vou citar um exemplo. Eu trabalhei numa concessionária que era uma marca popular, mas ela ficava num setor aqui, numa área aqui em São Paulo, num bairro em São Paulo, que é um bairro mais, digamos assim, com poder aquisitivo maior. E eu trabalhava na época cuidando dos processos internos, cuidando aí da questão de qualidade, da satisfação dos clientes. E o que eu percebi? Eu percebi que eu fazia uma série de coisas, mas o nosso objetivo era ficar em primeiro lugar. E eu sempre ficava ali em terceiro, quinto, né? Eu ficava permeando, chegava até o segundo lugar, mas de fato eu tinha uma complicação, uma dificuldade tremenda de chegar em primeiro. E eu conheci um colega, né? Um colega meu que trabalhava numa outra concessionária, não vou chamar de rival, mas era da mesma bandeira, então tinha essa questão. E aí eu percebi que ele estava sempre acima. E eu perguntei para ele, falei, cara, eu posso ir na tua concessionária e entender o que você faz? Ele falou, vem para cá. Quando eu cheguei lá, eu percebi o seguinte, ele fazia algumas coisas, né? E eu fazia mais do que ele. Só que a nota dele de satisfação era sempre maior do que a minha. Aí eu falei, puxa vida, como é que pode? Eu faço mais, só que a nota dele é maior do que a minha. Ele faz menos e a nota é menor. Foi aí que eu comecei a parar e analisar. Falei, poxa, eu tenho que analisar do outro ponto de vista. Eu não posso analisar só o meu processo, mas eu tenho que analisar o outro lado, que é o cliente. E aí eu percebi isso. Eu falei, poxa, eu faço mais, só que o meu cliente é mais exigente. E ele faz um pouco menos, só que o cliente dele também é menos exigente. Então, e agora eu quero te jogar essa pergunta, né? Como é que a gente faz para satisfazer, né? Ou para gerar uma satisfação, ou over-delivery, que normalmente tá se usando agora esse termo. Como é que eu faço para satisfazer um cliente premium, que a gente já sabe que a expectativa é lá em cima, né? Me fala um pouquinho o que você fazia, se você tem alguma dica para passar aí para o nosso pessoal. Como é que a gente faz para satisfazer esse cliente mais exigente? Dani, é uma pergunta interessante, mas lidar com o ser humano é o grande segredo, né? Então, por mais que vocês tenham tecnologia dos automóveis, tecnologia hoje, né, que está totalmente, a gente é envolto a toda essa tablet, smartphone, tal, mas o tato, o carinho, a atenção com o ser humano é o que vai fazer a diferença, né? Então, se nós conseguimos fazer isso com a equipe, com o cliente, com as pessoas que estão em volta, com certeza essa nota de satisfação vai subir. Mas é um misto de coisas, né? Eu, como gestor, eu costumo dizer que eu tenho 3 bolinhas no ar o tempo inteiro, né? Eu tenho uma que é o meu cliente, que é aquele que vai trazer o dinheiro para dentro da empresa, que vai sustentar toda a companhia. Esse eu tenho que tratar da melhor forma possível, porque é dele que vamos prover todas as outras coisas. A segunda bolinha é o titular da concessionária. Eu tenho que entregar para ele resultado, eu tenho que entregar para ele um estoque controlado, eu tenho que entregar para ele a satisfação do outro cliente, da outra bolinha, né? Então, e a terceira é a montadora, onde eu tenho que cumprir todos os processos. Então, o gestor eu tenho que fazer realmente com que essas 3 tenha realmente aí bastante equilíbrio entre todas elas. Então, eu vou ter que ter o processo da montadora, vou ter que ter a rentabilidade e vou ter que ter meu cliente feliz na outra ponta. Então, o grande segredo é você fazer toda essa harmonia aí dessas 3 coisas. Agora, você me deixou um gancho agora há pouquinho, né? Você falando que você fazia e chegava atrás, né? Eu sempre tenho um jargão com meus colegas de trabalho, né? Às vezes falo assim, chefe, eu tô correndo atrás. Eu sempre falo, quem corre atrás chega em segundo. Então, não usa esse jargão para mim. Quem corre atrás sempre vai chegar em segundo. A gente tem que correr na frente, né? O tempo inteiro se dedicando para ser o melhor, né? Essa é o que faz a grande diferença aí. Perfeito, maravilha. Né? Eu gostei da colocação. Acho que, de fato, essas 3 bases são extremamente importantes, né?
e, e o atendimento diretamente com esse cliente, né? Eu vejo isso pelo seguinte, já é um cliente que a gente tem uma dificuldade maior de fazer contato. O cliente premium, ele é um cliente que, de fato, você tem essa dificuldade porque, normalmente, são pessoas, são empresários, são pessoas com uma renda muito maior, né? E normalmente são pessoas com um acesso muito mais difícil, né? E qual que é o dilema? Qual que é qual é o passo para você conseguir, de fato, ter essa interlocução direta com esse cliente? Né? Não ficar através ali vamos chamar assim, não vou chamar de atravessadores, mas são pessoas que acabam criando barreiras, até mesmo para você não chegar ali no dono, né? Num diretor de uma empresa. Como que é esse passo? Como que você... Então, dentro do pós-venda, né, para você obter a satisfação desse cliente, você vai ter que realmente saber se comunicar muito bem, né? Quando você fala em linha premium, claro, você vai ter que entregar para ele um atendimento diferenciado, né? Por quê? Porque o meio que esse cliente muitas vezes frequenta, com quem que ele estava acostumado a falar, né? Ele está acostumado a falar sempre com pessoas que têm um nível diferente, enfim. Então você não vai usar um linguajar mais popular, você vai usar uma linguagem que você tente se aproximar ao nível que ele está acostumado. Então, quando existe essa troca de informações, o consultor técnico ele tem que ser muito cordial, sempre um sorriso no rosto, né? Não tem, você tem que abrir uma porta, ser gentil. Mas independente se seja premium ou não premium, tá? Mas falando que o cliente premium, isso para ele já é base, né? Ele quer o cafezinho na mesa dele enquanto ele está sendo atendido, ele quer um copo d'água enquanto ele está sendo atendido. Você tem que perguntar para ele se ele quer. Então, esses mimos na linha premium, ela faz parte, né, do atendimento, né? Então, na hora que você vai entregar um carro para ele, tem que ter uma água gelada no console do carro dele, né? Muitas vezes você vai ter alguém que vai abrir a porta para ele. Então, todas essas somatórias de gentilezas está muito vinculada à satisfação do cliente premium, né? Porém, na outra ponta, na linha premium, você tem muita tecnologia. Então, para você lidar com essa tecnologia que está aí, hoje os carros, praticamente, eles mostram para o consultor técnico tudo que está acontecendo através da chave. Então, você tem um leitor hoje, você põe a chave na recepção, em cima de uma dock, e você lê no computador se o carro tem falha, o que aconteceu com o carro, se houve algum problema eletrônico. Então, tudo isso é acusado pelo sistema. Então, você tem que ter pessoas hoje que têm uma boa bagagem, que realmente se dedicaram bastante, estudaram, para conseguir, através da tecnologia, mostrar para o seu cliente que você está preparado para atendê-lo e atender ao carro dele, né? Eu soltei um vídeo nessa semana sobre o primeiro carro elétrico da Audi, né? O primeiro e-tron, que é um carro 100% elétrico. Vai mudar tudo de novo, né? E é engraçado porque eu estou vendo isso novamente. Se você for olhar para o passado, eu vim da época do carburador. Acredito que você também, Dani, também pegou um pouquinho dessa época, né? Então, quando nós estávamos acostumados com os carburadores e chegar nas primeiras injeção eletrônica, nossa, tem uma reação assim, primeiro que nossa, não toca, vai dar problema, meu Deus, vai ficar todo mundo desempregado, porque só quem mexe com injeção vai ficar empregado. Então tem algumas neuras que vão surgindo, né? E agora estou começando a ver tudo de novo, né? Quer dizer, a injeção veio, todos os carros hoje usam injeção eletrônica, o pessoal se adaptou, se atualizou, treinou. Carburador é coisa lá do passado, né? Platinado, condensador, essas coisas, nem vamos falar dessas coisas. Mas assim, a tecnologia veio, os cursos foram sendo aprimorados, né, para treinar esses profissionais, e agora nós vamos começar de novo, né? A linha elétrica veio, já está entre nós, e depois a gente vai até falar um pouquinho sobre isso daí, porque vai começar uma nova mudança. E aí, como que vai ser o atendimento de um carro que é quase que autônomo, né? Como que vai ser esse atendimento? Enfim, aí é outro assunto. Perfeito. Não, eu acho que isso que você está falando é demais, né? Porque eu já estou imaginando lá na frente, né? Alguns anos aqui para frente,
Você citou a respeito do carro autônomo, e eu tenho certeza aí, né, como a Tesla já tem feito algumas coisas nesse sentido. Eu acredito que esse é um futuro, né, o fato das pessoas poderem se deslocarem para o trabalho. Inclusive, eu comentei, quando eu comecei a live com o Thiago, eu comentei do Foco 2019, coisa que a gente falou, foi justamente dessa inovação que a tendência é que os carros do futuro eles sejam mais adaptados ao entretenimento. Então, a pessoa que está não vai ser mais um equipamento Locomoção. né? Ele vai ser um equipamento também, ele vai ter que ter esse conforto, porque enquanto eu estou me deslocando, eu estou trabalhando, eu estou me divertindo, né? Dito e feito aí, para quem tem filho pequeno, né? Você colocar lá um kit multimídia, a criançada Sim. ir assistindo um filme numa viagem mais longa, né? Pai e mãe que tem filho pequeno sabe qual é a bênção de ter um kit multimídia num carro, né? Ó, nem fala. Então, assim, e eu vejo que isso tudo acaba vindo justamente da linha Premium, né? Ela acaba sendo inovadora nesse sentido. Ela é percursora, né? A tecnologia, ela, por ser geralmente, está atrelado a custo, né? Então você tem valores mais agregados a isso, então ela vai chegando pela linha Premium. Mas com o passar do tempo, ela vai se popularizando, porque os benefícios são realmente diferenciados, né? Como nós mesmos falando agora há pouco aí da injeção, né? No começo, era muito caro, só nos carros tops que vinham, só nos mais caros, né? E hoje veio, quer dizer, você ganhou em consumo de combustível, os carros poluem muito menos, né? Então tem uma linha aí que é da poluição, e o carro elétrico justamente está com essa força toda no momento, porque ele ecologicamente ele é muito mais correto, né? Você é zero emissões praticamente. Então, e é muito interessante, porque você chega em casa, você desce do carro, abre o capô, pega o carregador, liga o carro na tomada. E no outro dia você sai com a carga cheia. E aí, enfim, vai trabalhar, chega no trabalho, se tiver uma tomada também, você liga lá. Quer dizer, toda vez que o carro está parado, se você se programar, você vai deixar ele carregando. E as coisas vão... E é muito interessante. E aonde vai entrar o pós-venda nisso tudo? Né? O que vai ser do pós-venda mais para frente? Hoje, qual é o item que mais se vende dentro de um concessionário? Lubrificante. Se você for falar em quantidade, né, é o óleo. Né? Então, o concessionário hoje ele é muito ligado à venda de lubrificante, né, nas revisões. Poxa, mas e o carro elétrico? Como é que vai ser? Né? Como é que vai ser a rentabilidade de um concessionário? O concessionário vai ter que se aprimorar, nós vamos vender outras coisas. Lógico, o carro vai continuar batendo, o carro vai continuar, né, infelizmente, por ser uma máquina, às vezes vai dar um problema, nós vamos ter que ter um técnico qualificado para solucionar esse problema, mas a premissa das revisões, isso vai acabar. Né? Tanto que nessa linha do e-tron, você não fala mais em revisão, é inspeção. Não existe mais o que você vai ter que revisar, que é trocar, Não, é inspecionar. Você vai inspecionar isso, inspecionar aquilo, inspecionar pneu, ok. Então tá no ponto e troca o pneu, então você vai vender o pneu. Mas não que seja algo obrigatório. Né? Filtro, só troca se estiver sujo. Roda pouco, roda muito, enfim. É muito interessante, né? Vai ser uma mudança aí muito forte. Começou agora. Mas talvez para uma linha mais popular, daqui 10 anos, daqui 15 anos, mas vai chegar. Todo mundo vai ter uma tomadinha na garagem um dia para ligar o seu carro, pode ter certeza. Foi interessante, olha, você já fez passar um filme aqui na minha cabeça, né? De fato, antigamente a gente tinha essa preocupação, as casas, se você pega uma casa mais antiga, né? Você tem essa dificuldade, porque são poucas as tomadas nos quartos ou na cozinha. Eletrodomésticos que as pessoas tinham. E uma casa mais nova já tem toda essa tecnologia, já tem cabo, já tem Wi-Fi, você já tem cabo. Antigamente tinha o cabo de telefone, hoje em dia já não tem mais por conta dos celulares. E quando a gente vai para a mecânica, a gente percebe essa transformação também. Como você falou do motor com carburador e depois injeção eletrônica, né? Já tivemos essa transformação.
a mecânica, e eu falo isso com propriedade, minha formação é mecânica, né? As oficinas, elas eram muito mais mecânicas, então, Uhum. mexer com peças, desmontar motor e tudo mais. E a gente percebeu que teve uma migração muito mais para o eletrônico agora. E essa transformação que você está falando, e a gente tem percebido em várias montadoras, até mesmo já indo para uma área mais popular, a gente já vê essa questão dos carros elétricos, que é a tendência mundial, né? Então, a pergunta que eu te faço, aí eu já vou voltar no mesmo assunto, a pergunta que eu te faço é, como é que um pós-vendas vai estar preparado para essa mudança toda? Se eu vou ter menos itens de desgaste, como é que eu rentabilizo o meu pós-vendas? Como é que fica a relação com o meu cliente, se agora eu não preciso mais a cada 6 meses fazer uma revisão, eu vou fazer uma inspeção a cada um ano, ou talvez um espaço de tempo maior. Como é que fica essa relação e o que você tem visto aí de ações que o pós-vendas, que um gestor de pós-vendas pode fazer para superar essas dificuldades todas? Não sei Interessante. se a coisa frase aqui, Sim, então, hoje, nós vamos assim, lógico que nós temos que estar com o olho no futuro, mas 99% dos carros que ainda frequentam a nossa oficina hoje, ela é ciclo Otto, né, troca o óleo, faz as revisões e tal. Porém, nós já estamos nos preparando, já está instalando carregadores de alta potência dentro do concessionário. Então, o concessionário vai vender carga rápida de bateria. Então, você precisa fazer uma viagem, eu vou até o concessionário, paro, falo, eu quero carregar meu carro em 1 hora, 2 horas na bateria, tem um gerador enorme lá, que você vai dar uma descarga na bateria, que em 1 hora ele encheu o tanque dele, entre aspas, né? Você vai dar uma carga. Então, você vai vender carga de bateria, você vai vender download de software. Hoje, já no carro elétrico, poxa, eu quero tirar um pouco mais de potência. Você vai comprar um software para dar mais potência no seu carro, né? Então, tem coisas que nós vamos nos aprimorando. Vai ser um longo caminho, mas as coisas vão migrando, né, pouco a pouco. similar a baixar um aplicativo no celular, Sim, exatamente, exatamente. Similar a baixar um aplicativo. Hoje você já tem chaves, né, que você dentro de casa, você pode ligar o ar-condicionado do seu carro pela chave em casa. E a chave está ligada na internet, o carro está ligado na internet e você consegue, quando chegar no carro, está fresquinho. Você consegue ligar o carro, você consegue verificar onde o carro está. Ah, eu perdi o carro, onde que o carro está? Você manda o carro tirar uma foto do lugar onde ele está e ele te manda a foto na chave. Você já viu isso ou não? Não. Já tem. Já tem. Então, quer dizer, tem tanta tecnologia, a tecnologia está abrindo um leque tão grande. Então, o concessionário ele vai ter que se reinventar. A gente ainda não tem exatamente o que vai ser feito, mas vai ser uma mudança significativa. Nós vamos ter que, talvez, vender treinamento para os clientes, usar essa tecnologia, né? Não só explicar simplesmente, você vai ter que fazer alguma coisa diferente, né? Vou ter que vender uma consultoria para ele saber ligar o carro na casa dele, o que ele vai precisar na casa dele, né? Os condomínios hoje não estão preparados para isso também. Então tem muita coisa acontecendo. Mas, falando do básico, né? Às vezes a gente fica olhando para essa tecnologia toda, até no nosso bate-papo aí, eu vou voltar um teminha, que é interessante, né? O homem queria chegar na Lua, então, puxa, lá na Lua eu preciso escrever alguma coisa. Aí vem o cara da NASA e fala, puxa, preciso fazer uma caneta. Mas a caneta na gravidade não vai funcionar, a tinta não vai sair pela ponta ali. Como que eu vou fazer? Ah, não, vamos colocar uma mola com uma tensão X, porque tem que sair a tinta, vai que borra. Quer dizer, aí chega o russo e fala assim, não, tem um lápis aqui, ó, pô, que funciona, escreve, quer dizer... Então, muitas vezes a gente fica olhando para essa tecnologia, muita gente fica com medo, né, do que está acontecendo. Talvez até a pessoa está escutando nosso bate-papo aqui e fala, meu Deus do céu, já tem essa tecnologia toda aqui e será que vou estar preparado? Calma, às vezes o básico funciona, né? O carro ainda tem pastilha de freio, o carro tem pneu, o carro tem roda, o carro tem lataria, esses carros, quer dizer, praticamente a manutenção do automóvel vai ter que ser um técnico. Porém, nós vamos ter uma migração. Nós vamos ter mais experts de TI trabalhando numa oficina
do que mecânico em si, né? Vai ser o futuro. Pelo que você está me falando, essa transformação é geral, né? Eu quero até puxar uma questão que foi feita aqui. O Rafael Kutait, o diretor da Prospect Pro, né? Dono, fundador e diretor da Prospect Pro, ele até fez um questionamento aqui. Quais são as novidades e vantagens para fazer um diagnóstico online, um diagnóstico remoto, né? Você acredita que isso vai existir ou já existe? Me fala um pouco. Não, já existe, já existe. É que no Brasil nós temos, infelizmente, um impedimento pela parte da Anatel de troca de dados com o automóvel. Ainda não existe as homologações, as certificações para isso, mas a tecnologia já existe, né? Então lá fora você consegue já fazer download de software e fazer diagnóstico remotamente, né? Sem a presença do carro. Você põe um SIM card no carro, você pluga ele na internet e a partir daí você já tem interação. Mas no Brasil ainda não está homologado, a Anatel ainda não homologou isso, então nós estamos um pouquinho para trás do que já existe lá fora, tá? Mas acho que é questão de tempo, né? Com o tempo vai chegar aqui, com certeza. Dizer que o consultor técnico não vai ter mais que ouvir o cliente falando assim, ah, não, tá com um chiadinho, e aí o cliente começa a imitar o som, né? Já... Não, isso vai ter, viu? Por mais que tenha tecnologia, o cliente vai sempre falar, vai falar do toque-toque, vai falar do raspado, o grilo, é o chiado, enfim, né? Ele usa cada termo, né? Então, mas isso sempre vai ter, porque a tecnologia não consegue pegar isso, né? Quando ele passa com o carro dele numa rua de paralelepípedo, ainda mais nesses carros, que o nível de ruído é quase nulo, o motor elétrico quase não faz barulho, você não escuta nada, é impressionante o nível de ruído. Então, qualquer barulhinho, então ele vai, a concessionária vai reclamar de barulho, né? Então, as coisas vão esse caminho, mas sempre vai ter o relacionamento humano. Talvez o carro, lógico, com toda essa tecnologia, nós vamos ter que aprimorar mais ainda nossos técnicos, né? Agora tem os HVTs, né? Que são técnicos de alta tensão. Não é qualquer um que pode colocar a mão num carro desse, porque colocou a mão ali num cabo errado ali, se tomar um choque é perigo de morte, né? Só pode colocar pessoas com certificados. Mas o relacionamento cliente-proprietário com a pessoa do concessionário, por mais que exista tecnologia, né, o lado pessoal sempre vai existir, né? Vai ter um consultor técnico, vai ter um gerente, vai ter alguém para dando suporte aí. Eu falo que a venda do consultor técnico, ela vai ser tudo que a gente sempre falou, né? A gente fala de fazer uma venda consultiva. De fato, com essa tecnologia toda, com essas mudanças todas dentro dessas tecnologias todas que vêm para esses veículos, o consultor, de fato, ele vai ter que fazer a tal da venda consultiva mesmo, né? Vai. Eu gostei dessa ideia, viu? Eu estava imaginando que essa tecnologia toda pudesse até dar uma enxugada, quando na verdade eu estou vendo agora um leque de possibilidades, né? Não, tem muita coisa, né? Não vai parar, não vai ter... já escutei algumas teorias de que o nosso segmento automotivo ia ter demissões em massa para o futuro, né? Enxergando um lado negativo. Não vai ter isso. Eu vou precisar do funileiro, vou precisar do martelinho de ouro, vou precisar do borracheiro para trocar pneu, claro, tudo vai estar ligado a volume, mas o segmento de automóvel está mudando, né? Se você for observar, antigamente nós tínhamos a posse do carro, né? Você queria comprar o carro para você ter o carro, era até um investimento, né? Na época dos nossos pais, que eu lembro, você comprava o carro valorizava, né? Na época da hiperinflação. Hoje não, mudou. O relacionamento com o automóvel, para quem enxerga como um meio de locomoção, mudou. Muita gente deixou de comprar um carro popular porque entendeu que o Uber, que o 99, táxi, enfim, que os aplicativos que estão hoje aí atuando, às vezes se encaixa melhor, né? Mas você tem o automóvel do cara do Uber, você tem o automóvel do cara do 99, quer dizer, o automóvel está presente. Talvez não na pessoa do cliente mais, mas alguém vai estar com o carro. Enfim, para quem gosta de carro, pode ter certeza que vai ter carro para arrumar ainda por um longo tempo, viu? E vai ter bastante história para contar, né? Porque, olha só, vai. As tecnologias todas, eu já fiquei aqui extremamente extasiado. Me fez lembrar, eu vi uma vez uma apresentação da Tesla e teve uma fase ali que foi muito bacana. O rapaz, ele pegou a chave do carro,
E a chave do Tesla é exatamente uma réplica do Do carro. automóvel. Uhum. Eu achei fantástico aquilo. E aí, pela chave, ele não só ligou o carro, mas ele falou: olha, se o seu carro estiver estacionado perto de outros dois carros, né, eu consigo manobrar ele sem entrar no carro, pela chave. Isso, pela chave. Eu achei aquilo lá fantástico, né? Então, pela chave. Porque tem a questão, assim, as vagas estão cada vez menores, né? Então a ideia é você encaixar o carro na vaga sem ter espaço para abrir a porta, porque você está né, aproveitando os espaços. Então o carro fica um coladinho no outro. E a Tesla com essa tecnologia era o quê? Você para o carro e o carro entra nessa vaga, né? Por isso que tem que ser acionado pela chave. É bem interessante. Não, eu acho isso tudo fantástico, né? Então, voltando àquilo que a gente falou, o consultor técnico, não só o consultor técnico, mas também o vendedor de veículo, que hoje essas tecnologias todas estão no veículo premium, e eu acredito que em breve elas vão migrar aí para uma linha mais popular, assim como sempre foi esse e eu percebo que de fato essa necessidade vai surgir, né? Tem um comentário aqui dizendo exatamente isso, né? Trabalhar exatamente, né? Atualizar essa régua de relacionamento que eu tenho que ter com o meu cliente. Então, por um lado, se a tecnologia está avançando e se as trocas elas são muito mais modulares, né? Eu falo igual um celular. Você não chega lá, o cara fala, eu vou desmontar aqui, vou tirar um chip e vou colocar um outro. Não, deu problema no teu celular, ele troca o visor, ele troca a placa, ele troca a bateria inteira. Então, assim, chega, tal, desmonta, abre, passa, toma, tá aqui, pronto. Então, eu percebo isso acontecendo também nesse ramo. Uma coisa que a gente percebe ao longo dos anos, né, em relação à inovação. A inovação, muitas vezes, ela demorava. Eu lembro que, quando eu vi o primeiro carro, olha, o carro tem airbag, eu achei aquilo lá também fantástico, né? E demorou um tempo até que eles fossem se transformando e trazendo para os carros populares. Hoje a gente sabe que é lei, e nenhum carro daqui do Brasil é fabricado sem o airbag. Exatamente. Essas tecnologias, quanto tempo você acredita que essas tecnologias vão demorar para chegar nesses veículos mais acessíveis? Nós vamos ter um período de transição, tá? Os carros agora, eles tendem a ser híbridos, né? O Brasil, ele tem um território muito grande, né? Então, o elétrico em si, ele tem algumas limitações, porque ele não tem muita autonomia. Você não consegue, mesmo tendo uma super bateria, você vai rodar aí 350, 400 quilômetros, tá? Então, e aí quando você chega lá nesse ponto, depois de 400 quilômetros, você vai precisar de um supercarregador, pelo menos 2 horas num supercarregador para você carregar e ter mais 400 quilômetros de autonomia, 350, enfim, depende da potência da bateria. Agora, com o híbrido, que vai ser, acredito eu, um caminho de transição, então você vai ter o motor a ciclo Otto, né, seja ele gasolina, álcool, flex, enfim, e você vai ter o auxílio dos motores elétricos. Então você vai ter o melhor dos dois. Por quê? O carro elétrico ele é muito eficiente onde tem trânsito. Por quê? Você acelera, ele consome a bateria, né? Você desacelera, ele está regenerando, ou seja, nesse desacelerar, o motor ele vira um carregador, e aí ele começa a carregar a bateria. Então você descarrega acelerando, carrega desacelerando. E aí você vai entrando nesse ciclo. Então, no trânsito, a bateria vai muito bem. Diferente da gasolina. Você está o tempo inteiro consumindo gasolina. Agora, na estrada, o ciclo a gasolina ainda, ele vai ter uma autonomia muito maior. Porque você usar um carro elétrico na estrada, você está o tempo inteiro usando a bateria. Você quase não regenera ela. Então, é um ponto ainda que tem que ser trabalhado. E como nós não temos carregadores espalhados pelo Brasil inteiro ainda, então, acho que vai ter, primeiro, um ciclo de carros híbridos. Vai ter uma tendência muito forte em carro híbrido. Já está acontecendo no segmento premium. Diversas marcas já estão vendendo muitos carros híbridos, porque você tem uma viagem longa, você consegue usar o motor a gasolina ainda, enche o tanque e vai embora, e tem o auxílio do elétrico para uma subida, e etc, trazendo o carro para uma economia... Tem carros que faz 25 km por litro, você tendo uma potência aí de 300 cavalos, né? Impressionante, o que o motor elétrico está auxiliando esses carros.
E depois, no futuro, o carro elétrico. Então, esse período aí, eu estou falando acho que uns 10 anos ainda, pelo menos, os pós-vendas terão que se adaptar para essa fase plug-in com o carro a gasolina. Então, os técnicos eles só vão ter que fazer um aprimoramento nessa primeira etapa, porque o motor a ciclo Otto ainda vai estar presente. E aí, depois de 10 anos, acredito que vai entrar realmente mais para elétrico mesmo, porque aí vai ser emissões zero, e até lá vai ter carregador em tudo quanto é vaga de shopping, vaga de mercado, vaga de... Qualquer lugar vai ter uma tomada para você espetar o carro, né? Daqui 10 anos. Então, acredito eu que vai ser por aí. Eu sou um eterno entusiasta dessa tecnologia, né? Você começa a falar, eu já fico pensando. Eu imagino que no meio de uma viagem você para num posto desse de conveniência e aí, ao invés de ter só o posto de conveniência, você vai ter ali um posto de reabastecimento elétrico e coisa e tal. Agora eu quero puxar para um assunto, até uma pergunta que a Josimara fez aqui para a gente, né? Falou que a venda do veículo híbrido ele aumentou muito, né? Cresceu muito. Sim, e ela sim. pergunta aqui, você acredita que futuramente a tendência serão somente esses carros híbridos? Você acha que o carro pura e simplesmente do motor a combustão ele deixa de existir? Então, como eu estava falando, claro que existe tudo o lado do governo. Se o governo incentivar a linha híbrida, né, baixando, e já existe no Brasil isso, né, você tem uma alíquota de imposto diferente para carro híbrido. Então, muitas marcas até estão, de uma certa maneira, estrategicamente se aproveitando desse benefício fiscal e muitos carros estão aí vendendo a linha híbrida muito mais do que só a gasolina, né, na linha premium de diversas marcas aí. E tenho certeza absoluta, se o governo mantiver esse incentivo sobre o híbrido, a tendência é, a curto prazo, você ter muito mais híbridos rodando aí do que a gasolina. A Toyota já está com o Corolla híbrido, né, numa classe de preço, até marcas com custo-benefício bem menor, né, carro da Chevrolet já está entrando com híbrido também. Você pode esperar, daqui 5 anos, no showroom, praticamente quase todos os carros vai ser híbrido. Pode ter certeza disso. Perfeito. Cara, eu acho extremamente interessante essa conversa toda, né? Toda essa tecnologia que vem aí pela frente. E eu gostei muito... É uma pergunta da Andréia aqui, qual a diferença de híbrido e elétrico? O híbrido, ele tem o motor a gasolina e o elétrico, juntos. São 2 motores no carro. E os carros elétricos, não existe mais um motor a gasolina, é só motor elétrico. Perfeito, perfeito. Andréia, ela entra em todas as lives, uma seguidora nossa, fantástica ela, está sempre aí acompanhando os nossos trabalhos, né? Muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho do relacionamento, né? Porque a gente falou muito dessa questão de tecnologia, né? E como que fica o relacionamento? Porque se eu tenho hoje o veículo informando, passando todas as informações para o meu consultor técnico. Se eu tenho um cliente que é premium, que muitas vezes ele passa essa atividade de levar o carro até a concessionária para um assistente, para um motorista, para um secretário particular, alguma coisa assim, né? Como é que fica a relação cliente-concessionária, cliente pós-vendas? Como que fica essa relação no futuro e nos clientes aí de linha premium? Dani, eu vou te fazer agora eu vou entregar a idade que eu tenho. Antigamente, você lembra quando lançou o videocassete? Lembro. Nossos pais acertavam a hora do videocassete? Seja honesto. Não, né? Porque tinha que chamar o filho que já estava mais ligado à tecnologia para acertar a hora do videocassete, né? Então, 30 anos depois, tem clientes que eles não sabem nada do automóvel deles. Eles compraram porque acharam legal, ou porque esse carro não gasta, ou porque, enfim, é chique. Enfim, tem de tudo. Eles compram um carro por diversos motivos. Pelo prazer de ter, pelo gosto, mas não sabem nada. Eles sabem apertar o botão, abre a porta. Entrou, sentou, apertou o botão, ligou, engatou a marcha e andou. O resto não sabem
absolutamente nada. E isso é muito comum, incrível que pareça. Você tem carros, às vezes tem clientes que compram carros top de linha, que tem tecnologia para tudo, né? O carro ele tem sistema de refrigeração no banco, aquecimento, massagem no banco. Você tem carros que tem aquecimento de volante. Você tem carros que, pelo comando de voz, abre teto, fecha teto, liga farol, né? Quer dizer, o carro recebe comandos de voz. Sabe usar? Não sabe. Não sabe. Não sabe, né? Então, o carro ele se torna complexo, muitas vezes, para certos clientes, né? Então, tem que ter uma figura humana de chegar ali e falar assim, olha, eu vou te ensinar isso daqui. Vamos lá. Ó, se você apertar esse botão, o carro está te escutando. Quando ele fizer o pip, você fala o que você quer. E a pessoa fica maravilhada com aquilo. O carro já é dele, mas ele não sabe usar, né? Então a figura humana sempre vai ter, nós vamos ter que ter profissionais treinados. Lógico, hoje está tendo uma mudança comportamental. Sim, está tendo uma mudança comportamental. Muitas vezes tem clientes que entram no showroom que ele dá aula de automóvel, porque ele assistiu todos os tutoriais possíveis no YouTube. Ele sabe tudo do carro, tudo do carro. Se ele pegar um vendedor despreparado, coitado do vendedor. Ou ele pegar um consultor técnico despreparado, coitado do consultor. Mas na outra ponta você também tem os clientes que realmente não conhecem absolutamente nada. Então nós vamos ter que ter profissionais para atender essa gama, né, do super cliente preparado e do cliente realmente que não está preocupado com as informações do que o carro tem de tecnologia. Mas vai ter que ter alguém na concessionária para atender o cliente, você pode ter certeza. Perfeito. Olha, é impressionante isso daí, né? Você me fez lembrar de um episódio que eu achei muito engraçado. O cliente vendendo o carro dele, o avaliador lá fazendo toda a avaliação para saber quanto custava o carro e tal. E aí o cliente virou e falou assim, não, tem que deixar os vidros abertos porque o carro estava no sol, então deixa arejar um pouco que eu vou sair. E aí o avaliador pegou a chave, segurou a chave para destrancar e o botão. Falou assim, meu Deus, eu não sabia disso. Quer dizer, então, a pessoa ficou 2, 3 anos, sei lá quanto tempo com o carro, ela estava vendendo o carro e não sabia de uma funcionalidade que ele tinha, né? De fato, faz todo sentido o que você está falando. De fato, se o cliente não tem essa percepção, se ele não conhece o carro como um todo, né? Muitas vezes ele vai chegar um momento que ele vai vender aquele carro e ele não sabe daquela funcionalidade, daquela facilidade que desse carro tem. Né? Então, aí falando de pós-venda, né, que nós estávamos falando aí de como vai ser o pós-venda para se encaixar nisso tudo, né? Então nós vamos ter que realmente ter pessoas preparadas, principalmente com uma veia tecnológica, né, pessoas que já entendem um pouquinho de programação, porque os carros vão ter que ser programáveis, né, você vai ter que falar nessa linguajar de fazer download, de atualizações, né? O que nós vamos vender para esse cliente? Com certeza a linha de personalização vai ser muito atuante para o futuro. Os carros serão cada vez mais personalizados com a identidade do cliente, né? Vai se deixar um pouco de ser todo Ford T é preto, né? Não, vai ter que ser, esse aqui vai ser a roda amarela, aquele ali é a roda vermelha, porque você vai ter que reinventar aquilo que você vai vender para o cliente. A personalização é algo que vai ser muito forte, a tendência disso vai ser muito forte, né? Vai nascer na compra do carro, né? Marcas premium hoje, elas trabalham muito com isso já. O cliente ele chega no showroom, não tem um carro muitas vezes do jeito que ele quer. Ele vai ter que montar o carro dele para produzir o carro do jeito que ele quer, né? Na linha premium. Então ele chega no concessionário, ele fecha o carro, mas ele não sai andando com o carro, porque o carro dele ainda vai nascer, vai ser montado ainda, né? Então vai ser muito forte essa tendência de personalização. E o pós-venda, ele vai vir como um suporte para toda essa área comercial, porque vai ter ainda muita coisa ligada à tecnologia. Os técnicos, como eu te falei, vai ter que ter um aprimoramento para se trabalhar com elétrica, né? Novamente, não sendo repetitivo, mas o técnico hoje que não conhece elétrica, ele vai ter sérias limitações, porque ele só vai ficar no básico nesses carros, né? Ele vai só trocar pastilha e trocar pneu, né? O resto vai ter que ter uma pessoa já engajada com a parte elétrica e eletrônica. Então se atualizem, mas trabalho não vai faltar, você pode ter certeza. Vai ter que ter bastante técnico por aí para mexer nessa frota toda. Perfeito.
Marcos, olha, é engraçado, eu nem percebi o tempo passar. A gente tem até, puxa, tinha mais algumas perguntas para fazer, mas nosso tempo está se esgotando. O reloginho já está Nossa. dizendo aqui que em um Eu minuto, não vi a hora passar também. o reloginho já está me dizendo aqui que em um minuto fecha tudo. Então, sem querendo ou não,